Qual que é a avaliação que você consegue trazer desses dados todos, Sakamoto? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Andresa. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse UOL News, nesta, graças a Deus, sexta-feira dessa semana do Castelo Macabra. Jesus, tá comentando com a Carla, o Diego. É uma semana que parece que valeu por um mês inteiro, né? É, muita Então, coisa. graças a Deus é sexta-feira. Bem, é claro que isso aí pegou pesado lá no Planalto, né? O pessoal era esperado que outras pesquisas, com a própria pesquisa Genial Quest, a Atlas, entre outras, já estavam apontando esses números, né? Essa queda na popularidade. Mas é claro que quando você pega tanto a pesquisa IPEC, quanto a pesquisa, que é a sucessora da pesquisa Ibope, quanto a pesquisa Datafolha, são pesquisas mais tradicionais, né? Isso acaba sendo mais debatido, né? Acaba pegando mais fundo lá dentro. É claro que há uma perda, né, de popularidade do presidente, tem fatores conjunturais e tem fatores estruturais. Tem fatores conjunturais, inclusive as declarações do Lula com relação a Israel, que foram bem aproveitadas pela oposição, pelo bolsonarismo, né, por conta da guerra, né, contra o Hamas. E é claro que isso acaba atingindo a população evangélica. Mas, como eu já até tinha falado aqui antes, na minha avaliação, a principal razão ela é econômica, né? A população ela não come reforma tributária, a população não come arcabouço fiscal, e a população não come centro da meta da inflação ou teto de meta. A população come a batata inglesa, que aumentou, come a cenoura, que aumentou também. A carne, que também come, mas essa caiu. O que que acontece é que é o seguinte, a popularidade do Lula vinha melhorando vinha mantendo-se bem até agosto do ano passado. Depois começa a piorar quando a expectativa de melhora não se encontra exatamente com a melhora. A melhora aconteceu, a economia melhorou, né? Você teve a inflação no ano passado registrou 4,62%, ficando dentro da banda de meta, né? É a primeira vez em 2 anos, né? Mas tivemos uma inflação muito grande em 2022, 5,79%, depois mais 10% em 2021, né? Aí, por exemplo, a inflação ela entra nos eixos, o juro começa a cair ainda lentamente, juros básicos da economia, o desemprego ele cai, né? Chega a 7,6% no trimestre registrado em janeiro, a renda média sobe 3,8% em 2023. Ou seja, você tem melhoras. Mas essas melhoras no cômputo geral não produzem aquela percepção de melhora na qualidade de vida que o Lula teve nos seus governos um e 2, principalmente naquele momento de crescimento das commodities e tudo isso mais. E aí, isso que acontece, o crescimento o sentimento de melhora acabam ficando em disputa entre a oposição e o governo. Bem, a economia melhora, indicadores melhores, mas não é o suficiente para ser aquela coisa extremamente vistosa, a olhos vistos. Outra coisa também que atrapalha, Diego, é o fato de que a inflação tendo subido nos anos do Bolsonaro, o preço dos alimentos está lá em cima ainda. E aí, mesmo com aumento de renda, aumento do salário mínimo acima da inflação que o Lula fez, queda no desemprego, o custo de vida ainda está alto. É uma coisa muito semelhante ao que está vivendo Joe Biden nos Estados Unidos, que também herdou uma inflação alta lá, e aí o custo de vida, a sensação de custo de vida ainda é muito alto, por mais que os indicadores tenham melhorado. E isso se traduz tudo aonde? Nesses indicadores. Aí, para piorar, teve o El Niño, né, quebra de safra, tudo isso mais, aumento nos alimentos atinge principalmente a população mais pobre. E aí, se você for pegar os dados, isso que é interessante, desculpa me alongar um pouco mais, mas se você for pegar no IPEC, a avaliação positiva do Lula teve os principais recuos aonde? Em quem votou no Lula, nos moradores do Nordeste, em quem tem renda familiar de até um salário mínimo, autodeclarados negros, né, mulheres. Então é o seguinte, é um grupo que era aquele grupo, né, que apostou no Lula pela melhora na qualidade de vida e que agora está um pouco chateado porque esse boom, esse aumento não veio na velocidade, na intensidade que eles queriam. O Lula vai ter que falar menos sobre guerra, menos sobre disputas internacionais, menos sobre golpismo e mais sobre a questão dessa disputa da melhora da qualidade de vida, mostrar onde melhorou, discutir onde melhorou. Afinal de contas, vamos lembrar, Bolsonaro não perdeu a eleição porque foi chamado de golpista ou genocida. Ele perdeu a eleição porque foi atribuído a ele a ideia de Bolsocaro.